Olá, o Bitola de hoje está em preto e branco. E pode até parecer, mas não é pra falar do passado não. É de propósito. Assim como os filmes do cinema no tema de hoje, que fizeram em preto e branco porque estavam afim. E no Videomaker a gente entrevista a aluna de RTV, Dominique Lima, que fez um vídeo em preto e branco porque também teve afim. E tem outra coisa nesse programa que parece, mas não é, que é o apresentador. Pode até parecer, mas esse aqui não é a Letícia, é o Wellington. Wellington? Isso. Ah, não sai daí que o Bitola começa agora. Je sais que tu viens pour dire, malgré ton désir, que tu es malheureux. Oui, je suis ton lover, car quand il est 9h, moi je dois partir. Je fais semblant de dormir pour pouvoir retrouver des mots secrets, des mots d'amour sous l'oreiller. C'est ma chanson française pour toi. Les rimes hésitent, mais pardonne-moi. Je n'ai pas ta classe ni ta cadence pour dire des mots d'amour comme en France. Je suis ta lover. Olá, no Videomaker de hoje, Dominique Lima, que vai falar com a gente sobre o filme Após o Sinal. Tudo bem, Dominique? Tudo bom. Da onde surgiu a ideia do seu curta? Então, na verdade, foi uma amiga minha que estava numa crise, assim, de relacionamento. Gabi, que é até a menina que ele fala no telefone. E aí ela estava me contando a história dela e tal, e contando do que ele tinha feito, tinha ligado, não sei o que, nananã. E aí ela começou a falar e eu comecei a escrever um textinho. E aí quando a gente foi fazer fez um trabalho para a faculdade, aí eu peguei esse texto e roteirizei e saiu Após o Sinal, assim. Ela gostou? Gostou. O namorado dela que não gostou muito. Por que você optou por fazer em branco e preto o filme? Porque a gente queria uma coisa... o filme ele tem uma pegada meio anos 80, assim. A gente queria um menino mais um cabeludinho, a gente queria uma coisa com vinil e... sei lá, com um clima mais anos 80, assim. E por conta disso, na hora da edição, a gente acabou optando por branco e preto, assim. Também, como a gente fez muito rápido, porque a gente tinha que entregar e tal, a gente não teve tempo de ficar tratando a imagem e o branco e preto acaba sendo salvando. Foi a salvação, assim. Na verdade foi essa, assim. Mas acabou entrando no clima mesmo, assim, do roteiro e tal, aí a gente optou por isso. Você falou dos anos 80, que tem esse clima mais retrô. Por que você escolheu os anos 80? Então, é uma coisa pessoal mesmo, assim. Eu curto música, filme, várias coisas dos anos 80. E a gente tinha acabado de fazer uma festa nos 80. E aí acabou que quando e ela também tinha ido nessa festa e tal, e acabou que o que rolou lá desencadeou essa história dela com o namorado dela e tal. Eu falei assim, não, então eu vou fazer alguma coisa... Não foi uma coisa assim, tipo, vou fazer um filme anos 80, não foi isso. Era um menino que ele vivia em 2010 mesmo, só que ele tinha tinha essa ligação, assim, gostava de vinil, então o filme ele não se passa nos anos 80, ele tem essas coisas, essas referências mesmo, alguns livros dos anos 80, uns vinis e tal, alguma coisa assim. Não que ele vivesse nos anos 80, não. O filme tem um ator só, né? É. A ideia sempre foi essa ou vocês tiveram que adaptar? Não, a ideia sempre foi essa. Sempre foi ser uma pessoa, só um ator. E gente, voltando à coisa dos anos 80, assim, você acha que os anos 80 tem um clima mais romântico? Eu acho que tem, assim, essa pegada mais romântica. E o personagem, na verdade, ele tinha essa coisa meio sozinho mesmo. Então, a casa dele é um ambiente dele, assim. E ele é todo romântico, toda aquela coisa que chega a ser chato, que quando a gente é apaixonado é chato demais. Então, eu quis botar isso um pouco assim, que ser romântico demais é chato, sabe? E ele foi ao extremo, sabe?
E na verdade ele estava ensaiando, né, um telefonema. No final a gente descobre que ele não está ligando porcaria nenhuma. Mas em questão aos anos 80, eu acho sim que ele tem essa pegada mais romântica, assim, a gente era mais exagerado, a gente não, né? Eram mais exagerados. Mais passional, né? Tanto na roupa quanto no estilo, nas músicas, tinha essa. Você estuda de rádio e TV. E a maioria das pessoas que fazem rádio e TV tem interesse em fazer cinema. Eu queria saber de onde surgiu o seu interesse por cinema. Então, eu sou formada na Fafi em teatro. E, na verdade, eu sempre quis fazer arte cênica. Eu cheguei a passar numa faculdade de arte cênica e não fui na época porque eu estava muito nova e tal. Então, a minha pegada nunca foi com cinema. E aí, acabou que restou, assim, falei assim, vou fazer rádio e TV para ver qual é, para testar mesmo. E quando eu cheguei aqui, eu comecei e falei assim, nossa, é uma coisa que pode dar certo, sabe? Eu comecei a gostar. Na verdade, não foi uma coisa premeditada. Vou entrar em rádio e TV para trabalhar com cinema. Minha onda sempre foi outra. Eu sempre gostei de ser atriz, assim, né? E principalmente de teatro. Nem atriz de cinema, televisão, nada disso eu nunca pensei. Mas quando eu entrei, aí começou a surgir, assim, eu comecei a me descobrir em várias coisas, principalmente em roteiro, que eu gosto muito, e direção também. E aí foi assim, mas foi uma descoberta, foi um processo, não foi uma coisa que... Né? Você falou disso aí, eu queria saber se ainda tem vontade de fazer... Teatro? Ou talvez fazer cinema mesmo como atriz. Assim, eu gosto mais de teatro, pra atuar, gosto mais de teatro do que de cinema. Cinema eu gosto mais por trás dos bastidores mesmo. Acho muito complicado. Mas gosto, acho que se surgisse, com certeza faria, mas não é uma coisa, eu prefiro, assim, teatro é uma coisa que eu sempre tento buscar mais, assim, tanto que agora no grupo de cinema que a gente criou, a gente tem essa coisa de cultural, assim, a gente quer fazer uma peça de teatro também, entendeu? E eu quero atuar nela, assim, eu quero estar, porque eu gosto mais, assim, mas não, para cinema não. Esse grupo de cinema é para discussão ou é para... Para discussão e produção. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Dominique Lima. É isso aí, galera. Nós somos a banda Tabacarana. Enquanto a gente não encontra você na rua, a gente se vê na TV Faesa. Valeu. Na garagem.